começando o Papo Café e Negócios e hoje vamos falar sobre tecnologia. E para esse momento estamos aqui com Harry. Harry, eu gostaria de conhecer um pouco mais, tanto a mim quanto a todos que estão te assistindo. Fala um pouco sobre a tua trajetória. Harry tem uma caminhada até o momento do nosso conhecimento incrível sobre todos os trabalhos que ele tem feito, inovação dentro dessa linha e, além de tudo, empresário, logicamente, e auxilia outras empresas a avançarem na linha utilizando tecnologia em IA. Tudo bem, Harry? Agradeço realmente que o convite, né? Quando o Alteni nos convidou, né, de prontidão, fiquei muito feliz, né, de participar desse momento, de poder estar aqui para compartilhar. Fiz também estendi o convite para o meu amigo aqui, Marcos, também, que é um profissional muito importante dentro da área dele. E o comércio na tecnologia, né, ali nos anos 2000, né? Ontem a gente participou de um momento e passou até uma história. Falei, cara, estou já há um bom tempo nessa área que comecei desde a parte ali de suporte, né? Bem nos meados da digitação, digamos assim. E hoje a gente já está no campo ali, já mais na área analítica, né? E também na vertente do marketing hoje. Então, muito obrigado e que a gente tenha uma boa conversa, um bom diálogo em construção de mostrar a importância, né, do profissional da tecnologia em nosso município. Presente, Marcos. Marcos, é com você. Boa noite, um prazer estar aqui com o Alteni e com o Harry. Agradeço aos dois pelo convite. Como já falado, né, meu nome é Marcos, eu trabalho na área de tecnologia da informação, mais especificamente na parte de manutenção, né? A minha caminhada ela é um pouco mais recente que a do Harry. Eu estou atuando profissionalmente na área já tem mais ou menos uns 6 anos. Comecei trabalhando, prestando serviço para uma empresa daqui da cidade como colaborador, depois saí, fundei minha empresa e estou no ramo até hoje, tentando erguer o negócio e melhorar mais ainda. Desafios sobre Itaituba. Nós estamos falando aqui de uma cidade que é polo Tapajós. Eu acredito que vocês têm tido bastantes contatos, ou pesquisas, ou buscas, ou visitas, feiras e muitas situações semelhantes. Quando nós chegamos em vários lugares, a gente vê muitos pontos tecnológicos funcionando. É uma catraca que vai na visão da gente, é uma pulseira digital, é um crachá que você já passa diretamente para acessar alguns departamentos, isso na prática. E por trás de tudo isso tem toda uma linha de programação e uma linha de posicionamento. Dentro desse ponto, gente, quem me comenta algo em comparação à nossa cidade, o que precisa para ela também chegar até lá? Eu creio que a primeira situação que a gente enfrenta aqui dentro da nossa cidade é primeiro a barreira cultural, né? É cultural. Porque muitos pensam que a tecnologia ela é um gasto, uma despesa, quando na verdade é um investimento. Porque a partir do momento que eu invisto, um exemplo, numa catraca, né? Ou invisto num sistema que vai informatizar o meu caixa, né? Eu consigo ter relatórios precisos da minha empresa. Tenho uma série de dados que são importantes para a saúde da minha empresa, né? Então, o primeiro passo que nós, como profissionais, sentimos quando a gente vai se tratar de tecnologias, né? Produtos, né? Ou até serviços em si, né? Uhum. Quando vai falar assim, olha, a gente tem esse cabo aqui, a gente tem esse conector, mas tem esse aqui que é muito melhor para sua Muito empresa, melhor. né? E aí o Marcos pode falar um pouco do que ele sente nesse sentido. Essa parte é bem interessante, principalmente no ato da automação. Eu vou te dar um exemplo muito claro, que é do dia a dia. Você vai no mercado. Você vai no mercado, você vai fazer compra e você chega lá no mercado para passar sua compra no caixa. Às vezes você demora 30 minutos, 1 hora no caixa. E era uma situação que, através da automação, principalmente no quesito tecnologia, é um tempo de desperdício para o cliente que poderia ser resolvido muito fácil. Vou te dar um exemplo mínimo, bem básico. Hoje a gente tem, no campo de gravação de dados, 2 tipos de discos. O HD, que é um disco mecânico, e o SSD, que ele é um disco sólido, bem mais atual.
Hoje em dia, se você, vou dar um exemplo aqui, você for tentar rodar sistema operacional como o Windows 10 num HD, não roda mais. Já no SSD roda muito melhor. Então, se você pegar teu mercado ali, teus PDVs, e você implantar essa tecnologia ali, o seu computador ele vai trabalhar numa maneira e numa rapidez muito melhor, e isso vai gerar no futuro para ti uma economia. Porque o que, que vai acontecer? O teu cliente vai associar a rapidez do teu serviço, do teu atendimento, e ele vai querer voltar. Ele vai voltar, logicamente, pelos preços, por promoções, ofertas, mas também ele vai pensar na comodidade que ele vai ter. Porque eu vou me usar como exemplo. Às vezes eu deixo de ir num local que tem um preço um pouco melhor e vou em outro, simplesmente pelo cômodo de saber que eu não vou enfrentar uma fila por 1 hora ou mais. Freta fila já aconteceu comigo também de determinado local. Eu vi a fila e tipo assim, cara, mas por que que é essa fila, né? E aí que eu fui entender o sistema. E o problema não é a internet, né? Não. Porque são sistemas que usam pouca banda, né? Digamos assim. Isso. É questão mesmo Geralmente de hardware. São são, investimentos pequenos que... geralmente são sistemas internos, né? Isso. É problema ali no físico mesmo, no equipamento que eles disponibilizam para a empresa deles. Ó, vou dar um exemplo. Se eu chegar para passar um orçamento de automação para um cliente desse e ele vê o preço, ele não vai querer. Porque ele vai pensar o quê? É um gasto muito alto. Isso no caso local. 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 Se você for pegar para fora, qualquer local para fora, eu vou dar um exemplo bem básico. Santarém, que é aqui do lado. Você vai ver que é totalmente diferente. O investimento em equipamento é outra coisa. Entendeu? Porque a visão é diferente. Porque, como o Harry falou, é uma questão cultural. E a gente que é da área tem que encontrar uma forma de quebrar isso, entendeu? Eu acho que a principal barreira e melhoria no nosso município é essa, você encontrar uma forma de quebrar essa cultura e você mostrar para o cliente que aquilo vai ter um retorno para ele, tanto no sentido financeiro e em qualquer outro sentido para a saúde da empresa dele, do que ele questionar aquele valor e ele botar aquilo ali a longo prazo, entendeu? Eu tenho uma comparação aqui. Gente que trabalha na linha organizacional, seja financeira, seja pessoas, seja processos, e nós temos o cruzamento desses 3 pontos quando se trata de tecnologia. Por quê? Processos. Seja lá um sistema, seja um aplicativo, seja qualquer um ponto que tenha de tecnologia que venha sanar uma linha é porque precisa de um processo mais rápido. Tá certo? Ou seja, um sistema de automação, ele vai te dar os relatórios no qual não precisa você gastar tanto tempo formando isso manualmente. Beleza? A mesma coisa do atendimento. São processos. Envolve pessoas porque pessoas precisam entender os processos. Você precisa entender o aplicativo, o sistema, alguma coisa nesse sentido. Então, nós logo entendemos que existem sistemas super legais, super bons, super eficientes e eficazes, mas que não estão completos porque não tem pessoas que entenderam ele e não o ajustaram. E finanças. Eles precisam ser abastecidos, precisam ser pagos. Enquanto mais eficiente é o sistema, mais caro, obviamente, ele se torna. Ou seja, o maior valor financeiro, não vou dizer caro, devido ao que ele pode proporcionar. A cruzamento desses 3 pontos, ele mexe a cultura. E a pessoa vai dizer o seguinte: eu vou investir tão alto e eu não tenho alguém para movimentar? Ou eu tenho alguém para movimentar e treinar, mas eu não tenho dinheiro para comprar? Eu tenho dinheiro para comprar, mas eu não tenho pessoas e não tenho... vocês chegaram a observar por esse lado, na opinião de vocês, como a gente consegue sanar esse problema? Porque eu sei, vocês são da linha da tecnologia e desenvolvimento, mas vocês desenvolvem, tipo, você é da linha da manutenção, tanto preventiva quanto corretiva. E, obviamente, você conhece a funcionalidade de uma máquina, tudo até o momento em que ela vai bugar se colocar mais coisas ali. Você é da linha de desenvolvimento, me lembro... Ou seja, eu consigo acompanhar coisas dessa linha. Então, com certeza vocês fazem isso para solucionar um problema. Sim. Numa visão aqui, jamais para minha área, né, de análise, a gente levanta todos os requisitos, né? Porque, que nem a gente fala, existe também a parte de se realmente
é funcional dentro daquele ambiente, né? Porque, como eu falo, existe ali a questão do treinamento, que tem tecnologias que exigem um treinamento bem específico. E a nível local a gente ainda não consegue, né? Eu acredito Não. assim. E aí que a gente fica um pouco refém de mão de obras de fora. Então, eu creio que é nesse sentido, entendeu? E é desde o mais básico até o mais complexo. É, porque, como citado, né? Não adianta ter uma tecnologia muito boa e eu não ter alguém para manusear aquela tecnologia. Então, tipo, além dessa questão cultural, também tem a questão de interesse da pessoa procurar a melhoria, né? Ah, eu tenho um sistema que é assim, então eu vou dar uma olhada aqui, vou dar uma estudada do que eu posso fazer de melhor. Por exemplo, não adianta eu ter um sistema super equipado com várias funcionalidades, mas eu não estudo aquele sistema. Eu uso só para o que me requer no dia a dia, entendeu? É um pouco de perca, digamos assim. Porque tem funcionalidades dentro de alguma coisa que tu trabalha e pode servir para ti em outras áreas também, entendeu? Digamos assim, eu vou dar uma visão de uma pessoa que ela trabalha numa empresa, ela gere um sistema, mas ela sai e vai para outra empresa, ela pode pegar um sistema diferente, entendeu? Às vezes alguma coisa que ela poderia ter visto num sistema anterior poderia ajudá-la de alguma outra forma, entendeu? Isso É, acontece muito na contabilidade. Cada escritório de contabilidade eles têm um sistema diferente de gestão de clientes, né, na parte de fiscal e tal. Eu já vi alguns clientes falar, olha, cada escritório, né, tanto que até um conselho de professores falou assim, olha, não se apeguem no tempo de academia, né, da faculdade, em aprender sistemas, porque quando a pessoa entra no mercado e depois se forma, aquele curso que ela fez acaba ficando obsoleto, né? Porque são para cada ambiente tecnologia diferente, né? E cada empresa tem o seu tipo de segmento, né? A ser atendido. Muito interessante esse ponto, que me fez lembrar de um tempo que eu prestei serviço, foi quando eu estava começando a desenhar, aí em Metas Negócios ainda, e eu prestei assessoria para uma empresa que desenvolvia sites e também trabalhava, só que eles trabalhavam com software livre, Linux. E eu me recordo ainda como se fosse hoje, né? Instalando os aplicativos, instalando as cores. Sudo, apt-get, install, todas aquelas coisas. Tinha que escrever a noite inteira, Linha de passando comando. toda a linha de comando para linha poder de comando. ajustar tudo, né? E também me recordo que nesse mesmo tempo, nessa mesma época, tinha aqueles blogs. E a gente fazia a organização daqueles blogs por comando, das cores às imagens. A gente subia a imagem, pegava o comando, subia para o blog para fazer. Então tinha até uns blogs na cidade que eram bem famosos na época, né? E lembro dessa linha de comando. Ah, com toda essa evolução, hoje você tem algumas inteligências artificiais que você dá simplesmente o prompt e ele cria tudo, praticamente que tudo. Ele vai te entregar o modelo, você dá o comando, ó, eu preciso mudar isso daqui. Eu quero colocar um botão superior na linha X, tal. Beleza, já vai colocar e vai colocar tudo. Dizer assim, pera, onde nós estamos? Em que ponto, em que espaço do tempo nós paramos? E aí eu volto a perguntar para vocês sobre Itaituba e região. Poderia ou não poderia estar mais longe no setor tecnológico? E o que precisaria para isso na visão de vocês como profissional? Só que essa resposta vocês só vão entregar depois do intervalo. Vamos conhecer os nossos patrocinadores. Opa, tudo bem? Muito bem, estamos de volta com o Papo Café e Negócios. Você conheceu os nossos patrocinadores. Sem ele, esse programa não estaria indo ao ar. Retornando o nosso papo com o Marcos, com o Harry, falando agora sobre onde Itaituba parou, ou se poderia ter caminhado mais
Agora voltado para a IA. Até que ponto a IA tem sido funcionária de vocês ou colaboradora de vocês? Como tem sido usado a IA, a inteligência artificial, para o avanço desse trabalho que vocês têm desenvolvido? Como a gente já sempre conversa, né? A gente mora na cidade de Pepita e fazendo jus um pouco, trazendo para na nossa realidade, né? Nós como profissionais da área de TI, nós temos um maior ativo que é a informação, né? Garimpando nesse sentido, eu sempre retrato e gosto de comparar que desde o tempo do filme moderno, onde já se tratava a substituição do homem, o trabalho repetitivo, e também hoje existe uma infinidade de IAs, né? Mas IAs que atendem em várias camadas, várias necessidades, e como eu já tinha falado também sobre dentro da contabilidade, que cada software tem uma solução diferente, hoje a gente consegue, em poucas linhas de comando, né, prompts, né, feitos de forma correta, gerar soluções com base em dores bem específicas, né? Como eu falei, tem um software que tem muita funcionalidade, que às vezes um empresário acaba comprando e não usando todo aquele serviço, e aí a gente consegue pegar uma dor do RH, uma dor do fiscal, uma dor ali do administrativo e trazer aquilo como uma solução para as empresas, né? E é uma tendência que ela é irreversível, a cidade ela não está para trás, no meu ver, embora exista também Tá em muita adaptação, procura, né? já tem advogados que procuram a gente para criar agente de IA, chatbots, uma série de coisas que já está no dia a dia. Eles veem os anúncios ali chegando e querem trazer aquilo também para otimizar os processos dentro das empresas deles, né, Marco? Até variação por nicho, né? A galera que já é mais ligada nessa parte de tecnologia, elas mesmas assim, a gente já não precisa estar tendo que influenciar, eles já vêm atrás. Que nem o Harry falou sobre essa questão dos advogados, a galera que já é mais atenta e ligada na parte de até mesmo de mídia social, né? Então ele já reconhece a importância, né? Esse ponto da IA é um ponto um pouco polêmico, independente do lugar, né? Porque tem muita discussão sobre até que ponto ela é útil, se ela substitui o recurso humano, se ela vai passar, se ela realmente depende do ser humano, até que ponto vai ficar, né? O Harry falou sobre a questão da evolução, ele citou o filme Tempos Modernos, né? Linha de produção, questão de manufatura, e foi evoluindo até chegar à Revolução Industrial, implementação de máquinas, e as pessoas foram se adequando. Então eu acho que é um caminho inevitável. Algo que é inevitável. Por mais que demore, é uma coisa que vai chegar para todo mundo, independente da localização. Itaituba não vai ficar fora disso. O que as pessoas têm que entender agora, eu vou citar um outro filme, que é o Ex Machina, né? Que também é uma IA que ela armazena tanta informação, né? E hoje, se a gente não souber usar essas IAs, né, vai acontecer que nem no filme. No final, ela absorve tanta informação e ela tipo explode no final, Explode. né? Então, para que a IA vai servir dentro do meu negócio, né? Dentro, vamos supor, na parte operacional ali de uma rede, já tem sistemas que já fazem correção antes de bugar, né? Sim. Um Tem, erro, tem um sistema de IA muito. Tu tá familiarizado com o MikroTik? mais ou menos. E ela tem um sistema de gerenciamento que ela é basicamente um IA. O MikroTik, ele é um roteador que ele faz a ponte. Tu tem duas conexões diferentes de internet. Então, ele vai usar os dois links de internet. Uma caiu, automaticamente a outra já sobe. E ela deixa tudo funcionando perfeitamente. É uma IA de gerenciamento. Então, tipo, como o Harry falou, existem diversas IAs para diversas funções. Tem IA que ela vai ser melhor, digamos assim, um exemplo bem básico, uma edição de uma foto, de um vídeo, alguma coisa, e existe IA que tu pode usar para correção de contrato. Eu acho que é uma das que são mais procuradas para quem é do ramo do direito, né? Sim. Que ela faz avaliação de contratos, ela vai te dar todas as normas conforme a Constituição, o que tu precisar, né? Inclusive vai ter um curso, né, aqui na cidade voltado de inteligência artificial para advogados. Para Então, advogados. existe essa necessidade, porque imagina, antes tudo era muito no papel, né, até então. Agora foi para o digital, porque também os modelos de negócio que antes era tudo não informatizado, né,
Hoje o judiciário é muito informatizado. E aí eles estão trazendo essa tecnologia porque fica muito mais fácil analisar processos, né? Uma série de... Eu costumo falar, assim, analisando bem, substituição. Nós estamos falando aqui uma camada rasa sobre isso. Sim, Eu sei que o tempo é curto, daria para afundar um pouco mais. E, e essa análise sobre a palavra substituição, se eu vou colocar um pouquinho mais de lenha nessa fogueira, ela tem alguns pontos de vista sobre ela. Vou dar um exemplo. Se eu der um comando para qualquer inteligência artificial, ela vai fazer o comando que eu escrevi, correto? Se eu não colocar esse comando, ela não vai desenvolver nada. Ela não vai ter uma autoconsciência, correto? Mas a partir do momento que eu entreguei um comando, o que ela vai desenvolver, se pelo menos uma quantidade de pessoas estivessem fazendo isso, humanamente falando, ela faria o trabalho de 5, 6 pessoas, com o tempo que ela entrega. Isso não é um tipo de substituição? sim, passa a ser. Sim. Passa a ser, mas como eu sempre falo, a IA ela tem que, desde que usada da forma correta e também o profissional que está no mercado ali, tem que ficar atento a uma tendência dessa, porque eu já teve situações em que eu usei, não precisei contratar um design para criar um logotipo, mas também usando o prompt de uma forma bem que a gente fala no termo da programação, case sensitive, usando umas palavras bem corretas, Sim. bem corretas e para entregar um resultado legal, entendeu? E aí, nesse caso, substituiu, porque eu não precisei contratar um design para fazer aquilo. Porém, por outro lado, né, eu não tive um manual de identidade feito por alguém. Então, é uma discussão bem complexa, porque mesmo nesse emaranhado de informações, né, com tantas tecnologias, eu ainda defendo muito a questão de pessoas, mas também as pessoas têm que De se se ajudar, né? ajudar, Exatamente. né? Esse ramo que o Harry citou é muito interessante e eu tenho alguns amigos que não são daqui da cidade, que são da área de design, que é muito controversa a opinião deles sobre a questão de IA. Tem pessoas que já acham e vê elas como uma ferramenta e já tem gente que já vê como substituição realmente na parte de design. Só que tem um detalhe, eu acho que para tudo, na verdade, não só para a parte de design, a criatividade humana. Criatividade. Criatividade, massa cefálica, a cabeça. Eu estava comentando com o Harry, comentando nos bastidores, que o Harry hoje faz parte. Ele hoje é eleito o presidente do núcleo de marketing da Associação Comercial de Itaituba. E CEO da Rapidola. Tapajós Run. Tapajós Run. Isso. E aí tem mais um monte de coisas, assim, diversificadas aí no ramo conectado que o Harry consegue dominar. Mas da linha, a gente tem umas discussões assim, cara, muitas das vezes parece que muitas pessoas têm dificuldade de pensar. Quando eu falo pensar, eu falo assim, nessa questão dessa sacada. Não é reduzindo, diminuindo ninguém, mas é essa sacada. Tipo, exatamente conseguir avançar com o pensamento para desenvolver e entregar um pouco mais rápido. E a gente discute e fala assim, mas o que que passa? Por que será que é tão complicado? E aí vem na linha da criatividade voltado para isso. Porque vamos olhar o que... Me recordo, eu dou um exemplo. Um dos meus clientes precisou fazer uma arte de um panfleto, no tempo do panfleto, tá? Para poder entregar do serviço dele. E aquela arte não saiu legal. Saiu o quê? A marca mal posicionada, com as cores todas complicadas e uma letra caixa. Uhum. E uma imagem nada a ver, e uma coisa por cima da outra, cobria tudo. Aí eu pensei que estavam de zoação, né? Isso antes de nascer o Canva ainda. Tá aí, eu não fui inventor do Canva, tá? Aí eu paro e falo assim, não, peraí, não, bora ajustar essa arte. Eu dei paciência com o designer, né? Sentei ele do lado, foi uma manhã inteira pra ajeitar a arte de um panfleto. E eu falei assim, tá, agora dá uma olhada, ficou legal? Cara, como assim? Ficou legal. Essa aqui, essa cor não combina com essa cor, essa cor ajusta aqui. Quer dizer, que uma discussão, uma incompreensão, tudo. Porém, isso na inteligência artificial hoje com prompt,
Em minutos tá pronto, né? Às vezes nem minutos, né? Isso tá pronto. Aí vem na linha da criatividade. Eu quero te ouvir um pouco, se você puxou esse assunto. Cara, criatividade. Vamos lá. Apesar da IA ela ser uma ferramenta bem completa hoje em dia, ela ainda tem muita limitação. Vou te dar um exemplo muito claro. Eu tiro uma foto aqui do cenário, digamos que eu que produzi esse cenário. E dependendo também da IA, obviamente. E lá eu jogo a foto desse cenário na IA e eu quero adicionar minha logo. Mesmo eu especificando o que eu quero que ela faça, às vezes ela não faz. Porque eu não quero alterar a foto, eu só quero adicionar minha logo. Mas às vezes ela não consegue entender esse ponto. Aí que entra a questão da criatividade humana. Eu vou dar um exemplo. Eu estava em contato com um dos projetos que eu estou tendo agora, tive contato com um design, e aí ele me mandou algumas coisas, e algumas coisas básicas de comando para IA é muito tranquilo. Adicionar uma frase, fazer isso, aquilo. Mas já tu ajustar uma logo com uma paleta de cores, precisa desse recurso humano. Não é tipo assim, questão de automação, a IA ela realmente substitui, né? Mas ela ainda depende daquela questão humana do comando certo para dar. Como eu comentei agora há pouco que nosso papo é um pouco leve, talvez alguém vai estar assistindo isso aqui e dizer assim, porque tu não conhece a ferramenta tal. O outro vai dizer, porque tu não conhece a ferramenta tal. Exatamente, mas tem que ter o conhecimento daquilo. Sim. Aí a gente traz de volta essa discussão para a visão de Itaituba. A que ponto nós poderíamos estar? Seria possível um dia sonhar com um núcleo de desenvolvimento tecnológico nessa região tão distante? Me recordo quando eu prestei serviço para um dos provedores de internet da nossa cidade, em que tinha tudo fibrado na cidade, porém a internet do Miritituba para cá vinha através de rádio. Aí eles se juntaram, tal, fizeram alguns provedores estenderam uma fibra pelo rio, tal, trazer para cá, e de fato a cidade estava conectada. E para desenvolver tecnologicamente precisa de internet, não é isso? Sim, exatamente. Então, é possível sonhar com isso na visão de vocês? E como pensar numa Itaituba milionária conectada? É como a gente viu um exemplo prático lá no Business Day, né? Na programação, ali o Hackathon. Hoje ali no Instituto Federal, na própria TEPA, tem uma galera que está estudando, uma galera que está tendo acesso a muito conteúdo, né? Também da internet, que está ali desenvolvendo soluções e que não está ainda sendo visto da maneira como deveria, porque também é um público que ainda não conhece as dores reais do mercado, né? E aí é uma situação que ainda precisa ser um pouco fomentada, né, de ter esse elo ali entre o empresário que tem uma dor junto com um júnior, aquele que está aprendendo, né, a desenvolver, que está precisando de uma oportunidade de um investimento. É um incentivo. Às vezes ele só precisa de uma assinatura de um app, mas é o cara que está ali no campo acadêmico, às vezes até menino de ensino médio, né? E aí tem talentos ali que eu creio que muito rápido, inclusive até através de uma solução de IA, né? Sim. Bem rápido vai do nada dar um boom. E detalhe, a gente acha que Itaituba ela não é tão visto assim, mas isso não é uma verdade. A gente tem empreendimentos na cidade que não são originários daqui, são de outras cidades. Vou dar um exemplo, a questão do esporte. Tem empresas que trabalham pelo mundo todo e empresas de distribuição de combustível também. Então, tipo, é um local que ele é visto para fora. Então, tipo, eles necessitam dessa mão de obra, eles necessitam de desenvolvimento nessa parte. E é uma coisa que vai ser automática para Itaituba, já tá desenvolvendo, entendeu? E já tem procura, muita gente de fora de procura saber sobre os profissionais daqui, porque eles precisam de prestadores de serviços de lá. A maioria das empresas daqui de Itaituba que são de fora, elas não têm um grupo que cuida da rede desde a parte de TI daqui, geralmente são pessoas de fora, terceirizada, e eles precisam contratar gente daqui de dentro. E aí, desse modo,
vai criando também um pouco de espaço para quem é daqui mostrar a sua qualificação, mostrar a qualidade do serviço, o que ela pode fazer, o que ela pode desenvolver, entendeu? Nesse sentido, eu consigo trazer um exemplo do Rapidola. Sim. Né? O Rapidola, quando nós criamos ali no período da pandemia, né? A gente viu uma necessidade ali, pô, as pessoas vão ficar em casa, né? Ninguém atendia os bairros distantes. Eu falei, cara, alguém tem que atender os bairros distantes. E a gente começou a fazer validação, né? Hoje a gente implementou a tecnologia de chamar motoboys por geolocalização, né? E é um negócio escalável, né? Que a gente pretende futuramente trabalhar com franquias. Então são soluções que a gente vê que tem um futuro, né? Sim. Dentro da nossa cidade, porque são pessoas que estão pensando, né? Muito bem. Sempre pensando em soluções, né? Muito bom. Muito interessante esse papo. Acredito que nós teríamos aí uma semana para conversar sobre isso na semana de negócios, na semana de network, semana business que vai acontecer ali no Sebrae. Eu acredito que vocês estarão presentes, com certeza, né, Harry? Com certeza. Um dos propulsores desse evento. Eu quero agradecer, é um prazo, uma conversa muito boa. E nós vamos ter que ficar por aqui. Eu quero deixar esse espaço e também essa linha para todos que estão nos assistindo. Essa conversa vai continuar em algum momento. Mas se você gostou dessa conversa, quer ter continuidade, deixe seu comentário aqui. Compartilha para o seu amigo, que vai dar muito legal. Harry, Marcos, deixa os minutos para vocês. A gente mais uma vez agradece, né, por esse momento. A gente agradece também a atenção do público e qualquer dor que o mercado tiver, né? Eu estou com um problema numa empresa relacionado à tecnologia, tanto na parte operacional e na parte de projetos, a gente se põe à disposição, né? E mais uma vez, muito obrigado. Agradeço ao Teni e o Harry pelo convite, né? A todo mundo que tá acompanhando. E é o que o Harry falou, né? A gente está à disposição. E ainda bem que vocês tiveram a iniciativa de mostrar também o que a gente tem aqui, né? Porque às vezes a gente tem profissionais, recursos, serviços aqui que não são expostos para todo mundo. Às vezes eu penso, preciso tal serviço e eu acho que só vou achar em outro determinado local. Então é uma forma de criar um vínculo com as pessoas, de mostrar um pouco mais, né? E dar uma valorizada tanto na população quanto na cidade em si. Então, foi um prazer estar aqui, foi uma conversa muito boa. Eu gostei muito do convite e estou à disposição. Muito bem, Papo Café e Negócio, uma realização da Associação Comercial e Industrial de Itaituba, com apoio de Outcorp. Ficamos aqui e nos vemos no próximo episódio. Até mais!